teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só o teu nome é digno de glória. Você pode confessar Com o isso. céu nós cantaremos que só o teu nome é digno de glória. Mais uma vez. Com o céu nós cantaremos que só o teu nome é digno de glória. Com o céu nós cantaremos, só o teu nome é digno de glória. Amém. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Pai, porque você está de forma manifesta presente nesse lugar. Cremos, Pai, na tua unção, no teu amor derramado aqui, para nos alcançar, nos transformar através da tua palavra, que será plantada em nossos corações e frutificará a 30, 60 e 100 por um, para que avancemos num fim proveitoso em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Amém, pessoal? Vocês estão animados? Todo mundo pegou o papelzinho e o lapisinho lá atrás? Se você não pegou, aproveita e passa lá. Vou pedir para vocês que estão mais atrás, vamos tentar se ajeitar um pouquinho mais aqui na frente, ficar mais juntinho. Eu acho que vai ser mais interessante. Gente, obrigado. Se preparem que daqui a pouco tem mais. Vocês podem sentar, mais para frente, mas podem sentar. Está no 16, né? Deus é bom. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre gratidão. Todo mundo viu o tema no cartaz, amém? Você, por acaso, lembra de algo que te faz ser grato a Deus? Você tem uma missão nesse culto. Se você lembra de algo que te faz ser grato a Deus, escreve nesse papelzinho que você pegou ali atrás, que a gente vai usar mais tarde, amém? Todos nós, com certeza, temos um testemunho de algo que Deus fez nas nossas vidas. Nos abençoou, nos curou, nos transformou, nos libertou. Com certeza, você tem um testemunho para dar daquilo que Deus tem feito na sua vida. E temos que ser gratos, porque Deus está conosco, independente da fase, independente da situação, independente do momento. Mesmo que o momento não seja tão bom, mesmo que seja um momento bom, Deus está conosco e nos ajuda a vencer e avançar, independente das circunstâncias externas. Amém? Você crê nisso? Você é convicto disso? Você tem certeza disso? Que Deus está com você mesmo quando não está tão fácil? Então vamos ver isso na palavra de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida e a gente avance a cada dia mais. Vamos começar abrindo no versículo do livro de 1 Tessalonicenses, versículo 5, eu vou ler o verso 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em todos os textos que eu vou ler, eu vou estar usando a versão NVT, ou Nova Versão Transformadora. Mas na sua está escrita a mesma coisa. Só vai estar, às vezes, com uma coisinha um pouquinho diferente. Amém? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que é dar graças em todas as circunstâncias? E por que isso é a vontade de Deus para as nossas vidas? Vamos tentar dividir esse versículo em alguns tópicos para a gente entender melhor, amém? Seja grato em qualquer circunstância. Encontre motivos para agradecer a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Principalmente quando você ou eu estamos passando por uma fase difícil, seja lá em qual área da nossa vida seja, automaticamente somos influenciados a ver tudo de forma negativa. Quando uma ou duas coisas não estão dando certo, parece que nada está dando certo. Quando eu estou enfrentando um grande problema ou passando por um determinado desafio, a pressão daquele desafio faz parecer que nada mais está funcionando, que nada mais está sendo bom. Mas se a gente for diligente em buscar ao Senhor e entender tudo que Ele tem feito por nós, independente da circunstância, vamos aprender a viver pela fé e explorar o que tem de bom nesse tempo, nessa fase, nessa etapa de nossas vidas. Sabemos que existem fases, existem etapas, existem tempos para todas as coisas. Nem sempre vai ser tão fácil lidar com determinadas coisas. Mas isso não significa que a gente está fora do plano de Deus. Isso não significa que não exista capacidade em nós para vencer. Muito pelo contrário. Quando eu sou grato ao Senhor em todas as circunstâncias, eu entendo a vontade de Deus e sou fortalecido por Ele para continuar avançando, independente de fatores externos. Amém? Alinhe-se à vontade divina. Reconheça que expressar gratidão é permanecer no centro da vontade de Deus. Quando eu me permito murmurar, quando eu me permito reclamar, quando eu cedo à tentação da alma de ver negatividade em tudo, eu me afasto da vontade de Deus. Por que eu me afasto da vontade de Deus? Porque eu paro de viver pela fé. Se eu só vejo a parte negativa das coisas, mas eu não me volto para a palavra de Deus, eu não me alinho à vontade dEle, eu não... Quem já sentiu isso, de parecer que não tem força para caminhar? Está tudo bem, eu estou em casa sentado olhando para a TV, mas é uma pressão desgraçada. Parece que não tem força nem para levantar, mas não tem nada acontecendo. Está tudo bem. Mas é aquela pressão que, na verdade, a gente entende que é espiritual. Que é o reino das trevas forçando a gente a não avançar, a não viver o que Deus tem para nós. Mas se eu me alinho à vontade de Deus, é um versículo tão simples, deem graças em todas as circunstâncias. Porque a vontade de Deus para nós é que a gente avance independente do que está acontecendo. Existe um plano, existe um projeto, existe uma vontade da parte de Deus. Dentro de um cenário mais negativo que seja, para a gente ser feliz e viver o centro da vontade dEle. Não importa o que aconteça, quando eu sou grato, eu sou fortalecido e preparado e capacitado para vencer, independente do desafio. Amém? Mantenha a gratidão como um foco. Faça da gratidão um princípio fundamental da sua jornada espiritual. Quando você cede à murmuração, quando você cede à negatividade, quando você cede a ver o lado ruim das coisas, o diabo ele mina a sua fé, ele te enfraquece e te deixa impotente. E aí a gente sente aquela sensação de que não tem força, não tem ânimo, não consegue fazer nada. Vem um sentimento de incapacidade. E esse sentimento de incapacidade somos nós, nos afastando da vontade do Senhor. Porque estamos nos permitindo somente ver aquilo que é ruim. Não reconhecemos Deus, protegendo a gente, cuidando da gente, guardando a gente, fortalecendo a gente, curando a gente, em meio a uma situação que até pode estar difícil. Mas Deus está lá conosco. Amém? Vamos para mais um texto. Abra em Colossenses, por favor. Colossenses 3. Colossenses 3, vamos ler o verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Existe uma forma de fazer qualquer coisa, ou existe uma forma de falar qualquer coisa que agrada ao Senhor, que dá graças ao nome do Senhor. Quem já assistiu aquele filme, famoso filme do Karate Kid, do Jack Chan? Do bota casaco, tira casaco. Você pode fazer alguma coisa, mas não fazer da forma que seria a melhor ou mais adequada, ou uma forma que agrada ao Senhor. Fazer só por fazer, ou fazer com o coração desconectado daquela ação, não agrada ao Senhor, não demonstra gratidão ao Senhor. Mas quando a gente decide fazer as coisas que estão em nossas mãos, da melhor forma possível, conectado com Deus, como se fosse para Ele, porque é para Ele, a gente dá graças a Ele, a gente demonstra a nossa gratidão para com o Senhor. Mas como assim? Realize todas as suas ações em nome de Jesus, desde com que cada palavra, cada ato seu, reflita a sua fé e a sua gratidão em Cristo. Será que quando você está fazendo as coisas, será que quando você está no trabalho, será que quando você está servindo na igreja, você está fazendo com toda a força, com todo o desejo do seu coração? Você está fazendo aquilo para agradar o Senhor? Ou você está fazendo reclamando, está chateado, está incomodado, está indo ali porque se você não for, vão pensar alguma coisa de você? Como é que está o seu coração quando você está no trabalho? Como é que está o seu coração quando você está servindo na igreja? O que você está pensando naquele momento? Você está fazendo pelo Senhor? Ou você está fazendo porque não pode deixar de fazer? Aonde está, ou a forma como que o seu coração está quando você está fazendo alguma coisa, vai determinar o seu avanço e o seu sucesso. Isso não é discurso de coach, mas existe uma forma de você fazer aquilo com toda a sua energia, com todo o seu coração, e os resultados sempre virão, porque é um princípio do Senhor. Amém? Santifique sua... Opa, esse é outro tópico. Expresse gratidão continuamente. Agradeça sempre a Deus por meio de Jesus, reconhecendo o seu papel em sua vida. Mais uma vez a gente vai falar disso. Para de olhar só para a coisa ruim, para de olhar só para o problema. Reconheça tudo que Deus está fazendo na sua vida. Reconheça para onde Ele está te levando. Reconheça como Ele tem te fortalecido e te transformado até numa situação difícil. Às vezes eu vejo algumas coisas que acontecem comigo hoje e eu penso, Bruno de anos atrás não saberia lidar com isso. Mas porque eu vivi determinadas coisas que não foram Deus que colocaram na minha vida, mas que aconteceram. Mas Ele me fortaleceu para passar por cada uma delas. Me trouxe mais experiência, mais amadurecimento e mais capacitação. A ponto de eu conseguir lidar com coisas mais difíceis, mais complexas, com mais facilidade. Por quê? Porque eu vivi e amadureci nesse processo. Amém? Viva uma vida que glorifica a Deus. Faça de sua existência um reflexo do amor e do sacrifício de Jesus. As pessoas que te conhecem, primeiro passo, acho que passo 1, sabem que você é crente? Se elas sabem que você é crente, elas reconhecem na sua atitude Jesus Cristo de alguma forma? Na sua vida cotidiana, você é uma pessoa, o jeito que você vive hoje, te inspiraria se você estivesse vendo em outra pessoa? Você acha que você é inspiração para a vida de alguém? Quando a gente vive uma vida que glorifica a Deus, primeiro, a gente não vai. Uma pessoa que glorifica a Deus não é uma pessoa negativa que só vê o problema. Segundo, uma pessoa que glorifica a Deus não passa o tempo todo reclamando de tudo. Uma pessoa que glorifica a Deus não só critica todas as coisas. Isso não combina com glorificar ao Senhor. Mas a pessoa que está sempre disponível para ajudar, a pessoa que tem sempre uma palavra de incentivo, a pessoa que até vê o erro e tenta ajudar, mas faz isso com empatia, carinho, zelo e sensibilidade. Essa pessoa é uma pessoa que reflete a glória do Senhor. É uma pessoa que tem o coração grato, porque tinha uma vida desgraçada, mas foi resgatado por Jesus Cristo.
E hoje tem uma oportunidade de continuar avançando e melhorando e refinando o seu jeito de ser, para ficar cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Amém? Você está entendendo alguma coisa? Está aprendendo alguma coisa? Então vamos continuar. Primeira Timóteo 4:4. Primeira Timóteo 4:4 diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ação de graça, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Quem sabe que tudo que vem de Deus é bom? Quem sabe que Deus não tem objetivo em fazer algo ruim para você, para que você aprenda alguma coisa? Quem sabe que, mesmo que estejamos vivendo uma situação ruim, não foi Deus quem fez, mas Ele está ali disponível para te ajudar a sair daquilo da melhor forma possível. Quem é que sabe que não é Deus que prova você com doença, com tribulação, com situação difícil? Mas, se você enfrentar qualquer uma dessas situações, é Ele que vem com o escape, com a cura, com a restauração, com a transformação e com a capacitação para vencer, seja lá qual for a situação. Isso está claro para você? Então você entende que, se Deus tem um projeto para a sua vida, se Ele tem um desejo, uma vontade, se Ele compartilhou contigo determinada coisa, é uma coisa boa? E você deve receber isso em fé, sem questionar? Entender a vontade de Deus, aceitar que Ele é bom, entender que a vontade dEle é mais inteligente que a nossa. E quando a gente decide viver o que Ele tem para nós, mesmo que isso talvez afete aquilo que a gente pensa ou vá contra nossos questionamentos, decidir viver o que Ele tem para nós vai ser fazer nossa vontade. Ah, Bruno, mas você não sabe, eu quero fazer determinada coisa, mas eu sei que não vai funcionar, tudo lá dá errado. Foi Deus que mandou? Deus que te orientou? Deus colocou um desejo no seu coração? Você entende que Ele é mais inteligente que você? Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Não atrase aquilo que Deus tem para você. Não empurre para depois aquele chamamento que está queimando no seu coração. Quanto mais você atrasa o desejo de viver o que Deus tem para você, mais você impede que Ele te abençoe. É você que impede, é você que segura, é você que resiste, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita. E Ele cria um caminho e Ele projeta um caminho de avanço e transformação para cada um de nós. Mas se eu decido não viver, porque na minha opinião não vai dar certo, ou porque na minha opinião eu não vou conseguir, ou porque na minha opinião lá vai ter um monte de gente que vai me atrapalhar, ou lá tem gente chata, ou lá tem gente que não sabe fazer as coisas, enfim. Quando a gente entra no processo da crítica, a gente consegue ir tão fundo que é desesperador. Porque achar problema é muito fácil, meu irmão. Mas aceitar que Deus é a solução e que a vontade dEle para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita, independente da falha do terceiro, é um desafio que não é tão... Parece bonito quando você fala. Não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vou ver o que Ele tem para nós. Até a gente ter que engolir o primeiro sapo. E aí você fala, não... Deus não está envolvido naquilo, não. Mas Deus está olhando o teu coração. A métrica de Deus para o sucesso é baseada em corações. Não é num resultado humano. Apesar do resultado humano ser um excelente indicador de que Deus está se manifestando. Bons resultados, crescimento, são traços do avanço da parte de Deus. Mas Deus não olha para isso. Deus olha para o teu coração. Amém? Então, receba tudo com gratidão. Veja a bondade de Deus em tudo que Ele criou e dê graças por suas bênçãos. Santifique sua vida com oração. Use a oração e a palavra de Deus para agradecer e consagrar suas experiências diárias. Eu vejo muito isso, por exemplo, no meu trabalho. Eu passo por situações inexplicáveis no trabalho.
O bom do trabalho, eu digo que eu amadureci muito com o meu avanço profissional, inclusive como cristão. Porque no trabalho, você pode passar pela situação mais bizarra do mundo. No dia seguinte, você tem que sorrir para aquela pessoa, senão você vai ser demitido. Ponto. É uma escolha sua. Não enfrentar um sapo ou não engolir uma determinada situação, ou ir para a rua. Então, quando você lida com as situações da vida, é mais fácil você desistir. Mas no trabalho você não pode. Só que você vai aprendendo a conviver com determinadas coisas e entender que o seu avanço é individual. O projeto que Deus tem para a sua vida, inclusive no trabalho, é individual. E você aprende, você começa a entender que determinados princípios bíblicos fazem sentido. E um deles é suportar as pessoas, ou suportar as situações em amor. Saber usar o amor de Deus para não ser uma pessoa falsa, mas ser crente e, pela fé, viver e superar desafios. Bruno, mas você não sabe a situação que eu passei. Você quer que eu seja falso? Não, eu quero que você seja crente. Eu quero que você seja agradecido por Deus, que te deu determinada oportunidade e você não vai desperdiçar. Só porque uma pessoa se comportou errado. Ela pode até ter sido usada por Satanás, num exemplo. Mas não importa. O seu destino é drivado por você e pela sua fé. Você decide o quanto você vai avançar ou quanto você não vai avançar. Amém? Aceite as bênçãos de Deus com reconhecimento. Viva em reconhecimento constante do bem que vem de Deus. Quando você começa a criticar, você começa a fazer comparações. E aí você olha todos os pontos negativos e aí começa a achar que os positivos são coincidência ou manipulação. O segundo passo da crítica é o julgamento. E o julgamento começa a não ver Deus nas coisas, por achar que os avanços são sempre humanos. Quando você se humaniza achando que todo ponto negativo é normal, você começa a achar que os positivos também não vêm de Deus. E aí você enfraquece na fé, você se afasta do propósito e estagna na vida, por não reconhecer quem é Deus na sua vida, por não reconhecer as bênçãos dele na sua vida, mesmo das mais simples, das mais complexas. Conheço pessoas que têm testemunhos impressionantes, mas porque entraram numa vertente de crítica, passaram a não reconhecer mais milagres em sua vida, achar que aquilo foi de natureza humana, quando é impossível explicar naturalmente. Mas a crítica envolveu o seu coração de uma tal forma que ela não conseguia mais ver Deus em situação nenhuma. Tudo era de origem humana, tudo era de manipulação humana. Por quê? Porque se afastou da fé, se afastou do propósito e se tornou irreconhecível, totalmente humano em suas concepções. Não deixe que as situações da vida roubem de você a identidade que Deus colocou. Reconheça Deus na sua vida, não permita, não mude seus testemunhos. Tem gente que muda o testemunho, tinha uma história, e aí sofre uma experiência negativa e transforma a história. Não, não era bem assim, eu achava que era, porque estava cego. Está cego agora, infelizmente. Seja grato ao que o Senhor tem feito na sua vida. E não pare, continue avançando. A situação difícil, ela é trivial, ela é momentânea. Mas Deus, Ele sempre vai ser Deus na sua vida. E vai te levar aonde Ele disse que você vai chegar. Tudo que Ele falou vai se cumprir em nossas vidas. Se a gente se agarrar à palavra, plantá-la no nosso coração e pela fé fazê-la frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, vamos cumprir todos os objetivos e todos os planos dele nas nossas vidas. Amém? Vamos para mais um versículo? Efésios, capítulo 5. Aí sim, que mira. Eu já teria derramado tudo. Efésios 5, 18.
Diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem ou à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Indo para um outro contexto, quando a gente se afasta do Senhor ou para de reconhecer as bênçãos dele nas nossas vidas, perde o prazer de estar em sua presença, perde o prazer de receber dele a alegria, naturalmente, porque a gente sai da espiritualidade e vai para o carnal, começamos a buscar nas coisas humanas o prazer e começamos a dar espaço aos desejos carnais. E eu gosto desse versículo porque ele fala claramente: não busquem nas coisas vãs o seu prazer e a sua alegria, mas encham-se do Espírito. Fazendo o quê? Cantando, louvando e dando graças ao que Ele tem feito em nossas vidas. Quando reconhecemos que é Deus quem nos conduz, quando reconhecemos que as coisas boas que nós recebemos vêm dEle, o prazer de estar com Ele é inegociável. Mas a partir do momento que não temos mais prazer de estar com Ele, naturalmente vamos buscar prazer em outras coisas. E muito possivelmente em coisas que destroem as nossas vidas a médio e longo prazo. Volte para o Senhor, busque o Senhor, entenda que tudo que vem dEle é bom. E continue se enchendo disso, como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais. E o que eu gosto é falando entre vós, é junto, é conectado, é estando aqui, é buscando ao Senhor, é unido, é congregando, é vivendo o plano de Deus para nós, que continuamos avançando e acelerando. Mas quando a gente já não está mais entre nós, e aí a gente já não louva mais, a gente já não canta mais, a gente já não busca mais, aí automaticamente a gente começa a se embriagar das coisas da vida, buscando um prazer que a gente só vai encontrar de forma genuína em Deus. Não podemos nos afastar do Senhor, não podemos nos afastar do Senhor. Escolha viver uma vida cheia do Espírito. Permita que o Espírito Santo guie as suas ações e os seus pensamentos. Não deixe o diabo controlar os seus pensamentos. Não aceite as influências negativas. Não aceite ouvir aquilo que vem das trevas. Repreenda e viva, e escute e pense a palavra de Deus para a sua vida. Não aceite. Se você ouvir, mas fulaninho, meu amigo, corre. Repreende e corre. Viva, escute e creia na palavra de Deus para a sua vida. Não aceite uma seta do inferno que vá roubar a sua fé. A gente não avança por situações humanas, não é o homem que te promove, é Deus. Se você, por um pequeno momento, duvidar de que é Deus que te promove, tudo vai cair por terra. Porque quando a sua fé fica instável, você está suscetível a cair nas setas de Satanás. Não avançamos e vivemos nada por situações humanas. É Deus que nos faz avançar. Não podemos duvidar disso. Bruno, mas eu vi determinada situação. A situação ela existe, mas é Deus que vai continuar te promovendo. Situações são humanas, elas vão existir. Mas se você crê em Deus, Ele está acima de todo homem. Ele é maior do que todo homem. Ele pode mudar tudo, mas a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Mas você não pode duvidar, mas pela fé você verá os resultados de Deus na sua vida. Amém? Cultive uma vida de louvor. Use os cânticos e os hinos para fortalecer o seu espírito e se envolva na adoração ao Senhor. Não troque o seu louvor por murmuração. Não troque o seu sentimento de gratidão por raiva e depressão. Não aceite. Não aceite. Por mais que você escute aqui e ali, por mais que a mídia fale tantas coisas,
É Deus que te faz avançar, a tua vitória vem da parte dEle. Creia nele e você verá qualquer situação saindo de maldição, se transformando em bênção. Amém? Agradeça em todas as situações. Faça da gratidão a Deus uma prática constante, independente das circunstâncias. Nós vivemos por aquilo que a gente crê, não por aquilo que a gente vê, meu irmão. Isso é uma verdade. Não importa o que você veja, naturalmente falando, é Deus que muda a sua vida. É Deus que transforma a minha vida. É Deus que me tirou de uma situação praticamente irreversível de desgraça e tem me feito avançar cada dia, cumprindo promessas, realizando sonhos, cumprindo e me dando vislumbre de sonhos que eu sei que ainda vão se cumprir. É Ele, não é o homem, é Ele. Não duvide disso, nunca. Busque ao Senhor, fortaleça-se nele e a sua fé vai frutificar o que você está esperando. Amém? Eu vou chamar o louvor e vou para um último versículo. Hebreus 13. Hebreus 13, versos 15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereça a Deus um louvor ininterrupto. Não troque o seu louvor por palavras de maldição. A murmuração, meu irmão, nada mais é do que palavra de maldição. Quando você fala, mas nada dá certo, mas fulano cresceu porque ele manipulou, isso traz maldição para a sua vida. É uma pergunta engraçada, mas quem aqui nunca murmurou? Eu já murmurei. E quando a gente murmura, meu irmão, a gente murmura convicto. A gente fala, chega a mudar a voz, aquele desgraçado, aquela situação. A mesma fé que você tem para confessar positivamente é a fé que você está usando para confessar maldição sobre a sua vida. Não confesse maldição sobre a sua vida. Confesse a palavra de Deus. Confesse a vontade de Deus. Confesse os sonhos de Deus. Confesse os projetos de Deus. E você verá todos eles se cumprindo na sua vida. Amém? Confesse o nome de Jesus Cristo audivelmente. Use o nome de Jesus. Vá contra a situação de dificuldade, confessando a palavra de Deus. Confesse o que você crê que vai acontecer. Confesse o escape que você deseja. Confesse que você vencerá a situação adversa. Não ceda à tentação, mas confesse a palavra de Deus. Amém? Reconheça a sua salvação por meio dos louvores. Permita que o louvor seja a resposta de Deus para qualquer situação que você esteja enfrentando. Está difícil? Louve ao Senhor. Você não sabe o que dizer? Louve ao Senhor. Se jogue diante do trono da graça e busque o favor dele, que está disponível para qualquer momento oportuno. Busque ao Senhor, mas não troque a fé, a palavra de Deus, pela pressão da situação, e não permita que a sua boca seja a boca mais próxima a trazer maldição para a sua vida. Confesse a palavra de Deus. Não ceda à tentação. Seja grato ao Senhor, porque Ele te trouxe até aqui e irá te levar ao ápice dos sonhos dEle para a sua vida. Tudo que Ele falou vai acontecer. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Mas você precisa declarar isso. Você precisa acreditar nisso e não ceder à tentação. Não confesse o contrário, mas confesse a palavra de Deus. E você verá, meu irmão. E eu verei, porque eu não vou abrir mão disso. Eu vou confessar a palavra de Deus. Amém? Fica de pé.
Vamos tocar um louvor. Conecte-se nesse momento. Esteja livre e sensível para ouvir Deus nesse momento falando conosco. Amém?